meus amigos, olá minhas amigas, sejam todos bem-vindos a mais esse momento de estudo, de reflexões dos ensinamentos do Divino Mestre, dos ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina espírita. Bom, para hoje nos foi proposto aí um estudo que está no Ceifa de Luz, no capítulo 9, que vai trazer uma referência aí da carta de Paulo aos Efésios, cujo título é O Tempo Útil, o título da palestra, mas o título do capítulo do Ceifa de Luz é A Perda Irremediável. Então a gente vai falar um pouco sobre o tempo, a utilização do tempo, esse bem precioso que nos é concedido aí pelo nosso Pai. E Paulo vai falar um pouco disso na carta, principalmente nesses versículos aí que cercam o versículo 15, que é o objeto do nosso estudo. E o Emmanuel ele vai trazer para a gente uma interpretação específica desse versículo, do versículo 15 do capítulo 5 da carta aos Efésios. Bom, ele vai pegar uma pequena parte do versículo, ele vai falar assim, portanto, vede como andais. E se a gente for lá no texto mesmo, na carta, ele vai estar fazendo uma referência a esse modo, como a gente deve estar se comportando, agindo diante de todas as situações. Ele vai estar falando dessa oportunidade, desses momentos únicos que aparecem, que na verdade são concessões divinas aí ao longo do nosso dia, e que na maioria dos casos a gente passa desapercebido diante dessas oportunidades. O nosso olhar ainda não tão afiado para a gente estar percebendo tudo isso que acontece com a gente. E daí a oportunidade ela passa desapercebida, porque a gente interpreta de uma maneira errada aquilo que está acontecendo. Então a gente tem um olhar muito, muito negativo para as coisas. Então é isso que o Emmanuel vai trazer aqui no texto para a gente, essa reflexão da gente observar tudo isso que acontece e aproveitar esses momentos. Porque tudo que acontece é para o nosso crescimento espiritual. Bom, trazendo algumas referências aí com relação à carta aos Efésios, então ela teria sido escrita por Paulo em Roma, como a carta endereçada aí à cidade grega de Éfeso, localizado na atual Turquia, e ele escreveu essa carta enquanto ele estava prisioneiro, Daí por isso que ela é chamada de uma das 4 cartas, epístolas da prisão, que são conhecidas. Tem essa aos Efésios, tem aos Colossenses, Filipenses e Filemon. Acredita-se que essas cartas ele escreveu ali enquanto ele estava prisioneiro em Roma. Então, em Efésios, Paulo vai desenvolver com mais propriedade alguns temas que vem desenvolvendo em Colossenses, como, por exemplo, a ideia de uma igreja universal. Então, pela proximidade dos assuntos e dos temas nessas cartas, os historiadores aí entendem que foram escritas bem próximas, na questão temporal ali, mais ou menos na mesma época. Então são as ditas cartas aí, epístolas da prisão. Bom, no texto do Ceifa de Luz, como eu falei, o título do capítulo é A Perda Irremediável, o Emmanuel ele vai iniciar assim, aprende a ver com o Cristo as dificuldades e as dores que te rodeiam, a fim de não empobreceres o próprio coração à frente dos tesouros com que o Senhor nos enriquece a vida. Então é bem em cima daquilo que eu havia comentado lá no início, dessa questão das oportunidades, ele coloca as dores que te rodeiam, das dificuldades. Então
aprende a ver, né? Então aquela questão da visão, né? Então aí acaba nos remetendo aí às curas, né? De tantos cegos no, no Evangelho, né? Porque pra gente hoje, né, essa cegueira ela é diferente, né? Se naquela época eles eram cegos mesmo, né, da visão, pra gente hoje é uma cegueira espiritual, né? São situações que eu não consigo enxergar, né? Por isso que ele coloca, aprende a ver, né? Então, assim, olha, né? Analisa, examina com calma, vê, olha só, o que que é isso, né? Então é essa atenção que ele está chamando aqui nesse início. Então ele está falando das dificuldades, das dores, e que isso são tesouros, né? Que o Senhor nos coloca à disposição para que a gente possa enriquecer a nossa vida, né? Então olha como o conceito já vai mudando, né? Então se eu consigo, né, enxergar que aquela dor, que aquela dificuldade é uma bênção divina, né, a minha vida ela muda, né? Porque não há motivo mais para sofrimento, para revolta, né? Porque eu tenho essa noção de que é uma dádiva divina, né? Então é algo assim, não é fácil realmente, né? Se a gente for analisar com bastante calma, as dificuldades, as dores, elas são, né, imensas aí para todos nós. Então todos nós estamos, né, vivenciando algum tipo de luta, mas o objetivo, né, do benfeitor espiritual é trazer a verdade, né? Então ele consola através da verdade. Então a verdade, né, que o Emmanuel, né, está nos trazendo é essa, né, de que são tesouros aí ofertados pelo nosso Pai, né? E o texto continua, né? Muitas vezes a calúnia que te persegue é a força que te renova a resistência para a vitória no bem. E quase sempre a aprovação que te sitia no cárcere do infortúnio é apenas o aprendizado benéfico a soerguer-te das trevas, né, para a luz. Então ele vem falando dessas situações, né, que estão acontecendo aí com praticamente todos nós, né? Então essa calúnia, né, que vem perseguindo é uma força, né, que acaba renovando a nossa resistência, né? Então a gente vivenciando e passando pelas situações, a gente aprende, né, sobre aquilo, né? Então esse é o grande objetivo, né, da gente aprender realizando, vivenciando, fazendo, né? Não é somente teoria, né? A gente experimenta mesmo, a gente pratica, né? Como lá na escola, na faculdade, né, a gente tem as aulas teóricas e tem as aulas práticas também, né? E daí quando a gente vai para a aula prática, a gente consegue, assim, às vezes fixar o conceito teórico de uma forma bem mais fácil, bem mais rápida, né? Então é mais ou menos essa a ideia, né, da experimentação, da vivência. Então quem vivencia aquilo e passa por aquilo acaba aprendendo, né, e acaba conquistando, né? Conquista esses valores aí durante a caminhada, né, durante a jornada. Em muitas ocasiões, a mão que te nega alimento transforma-se em apelo ao trabalho santificante, através do qual encontrarás o pão abençoado, né, pelo suor do próprio rosto. E por vezes numerosas, o obstáculo que te visita, impiedoso, é a simples medida da esperança e da fé, concitando-te, né, a superar as próprias fraquezas, né? Então é isso que eu estava comentando, né, a questão da experimentação, né? Então ele fala dessa mão que te nega o alimento, muitas das vezes ela te oferta o trabalho para que você, né, consiga esse alimento através do suor do próprio rosto, né? Ou seja, o próprio esforço, né, que eu consiga tá realizando, né, por minha vontade própria, né, por meu querer. Então esse é um ponto importante, né, porque às vezes a gente quer, né, muitas facilidades, né, mas na verdade a oferta, né, que vem do alto é de muito trabalho, né, de muita realização, né?
É claro que a gente sempre vai ter ajuda, a gente sempre vai ter o amparo, né, dos amigos, né, dos amigos espirituais e dos encarnados também, mas é sempre uma realização individual, né? Eu preciso ter essa vontade, eu preciso ter esse querer e ao mesmo tempo eu preciso realizar tudo isso, né? Então ele fala, né? Então esse obstáculo, né, é simples esperança, né? É simples medida, né, da esperança e da fé, né? Também serve um pouco para isso, né, para verificar essa medida de esperança e da fé que a gente tem, né? Então, é aquela situação do Chico, né, que ele queria uma mensagem de Nossa Senhora, né? Aí o Emmanuel manda para ele, né, tudo passa, né? Então é essa ideia, né, que ela trouxe para o Chico, né? Tudo passa, né? Vivencia, né? Enfrenta, né? Que uma hora vai passar, né? Mas é necessário a vivência, né? Experimentar aquilo, né? Passar pelas dificuldades, né? De uma forma esperançosa, né? E com fé. Né? Bom, Emmanuel continua, né? O ouro, na maioria dos casos, é pesada cruz de aflição nos ombros daqueles que amealham, né? Que acumulam, né? E a evidência no mundo, né? Que amealham essa evidência no mundo, né? Frequentemente, né, não passam de ergástulo, né, ou seja, uma prisão em que a alma padece angustiosa solidão. Né? Então ele vem falando dessas facilidades no mundo, né, que na maioria das vezes são, né, enganos para a gente. Né? Então olha só, fala que o ouro na maioria dos casos, né, não é sempre, né, mas na grande maioria dos casos, né, é uma pesada cruz, né, de aflição nos ombros daqueles, né, que acumulam a evidência do mundo. Né? Mas o problema não está no ouro, né? O problema está na gente. Né? Então aqui a gente também não pode ficar, né, crucificando, né, a matéria, né, a ferramenta, né, porque a gente não sabe usar a ferramenta. Né? Por isso que ele coloca na maioria dos casos, né, porque tem, né, espíritos que conseguem passar, né, por essa prova, né, da riqueza, da conquista, com sucesso. Né? Então o problema não está no ouro, né? Não está na riqueza. Né? O problema está na forma com que, né, eu acabo, né, lidando com esses bens. Né? Então, na maioria das vezes, né, essa pesada cruz por conta da minha interação, né, que não é muito boa. Né? E daí ele coloca, né, vai viver na solidão, vai, né, passar por situações, né, complicadas. Né? Então, assim, a gente percebe no texto que tudo tem muito a ver, assim, com a minha relação, né, com as coisas que me cercam, né, sejam, né, dons espirituais, dons materiais, né, tudo depende da minha relação, de como eu utilizo, de como eu realizo, de como eu faço, né, e não, né, da ferramenta. Né. Então, é como, né, um martelo, né, um serrote, uma chave de fenda. Né, a ferramenta por si mesma ela não faz nada, né? Mas quem dá, né, utilidade ali sou eu. Né? Então eu posso usar um martelo para pregar um prego ou para jogar em alguém. Né? A culpa não é do martelo, né? A culpa é sempre minha, eu que dei a utilização, né, para aquela ferramenta. Então, independente dessa ferramenta, né, a gente precisa enxergar nela uma oportunidade, né? Algo, né, que me é útil, né, para o crescimento espiritual, né, sempre pensando nisso. Né. Bom, o Emmanuel ele continua, né, descerra a própria alma à riqueza divina, né, esparsa, né, espalha em todos os ângulos de campo, né, em que se desdobra a existência, e incorporemo-la aos nossos sentimentos e ideais, palavras e ações, para que todos os que nos palmilham a senda, né, ou seja, que nos acompanham nessa caminhada, se sintam ricos de paz e confiança, trabalho e alegria. Né? Então, olha só, descerra, né, a própria alma a riqueza divina, ou seja, busca essa relação, né, com Deus, com o Pai, com o próximo. Né? Mas coloque, né, em primeiro lugar as questões espirituais, as questões eternas. Né? Espalha, né, em todos os ângulos, né, em que se te desdobra a existência, né? Ou seja, todas as suas
as suas áreas de atuação, os seus campos de trabalho, né? Então, é na casa espírita, é na casa religiosa, é na rua, é no trabalho, é na escola, né? Em casa principalmente, né? Em todos esses campos, né? Então a gente precisa realmente estar realizando, né, conforme os ensinamentos, a todo momento, né? Esse é o grande desafio para a gente, né? Porque às vezes a gente, né, consegue ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, mais paciente num ambiente, mas em outro ambiente a gente é completamente desequilibrado, né? Então a gente precisa ir, né, adequando esse comportamento de uma maneira uniforme, né, em todos os momentos, né? Então, às vezes é fácil a gente ser paciente com a pessoa que é tranquila, que é calma, né? E daí a gente não consegue, né, ser paciente com alguém que é mais agitado, né, que é um pouco diferente, né? Então a gente precisa estar, né, realmente, né, realizando em todos esses ambientes. E aí o Emmanuel vai finalizando, né, o texto, né? Lembra-te de que a morte, né, por meirinho celeste, né, tomará contas a cada um de nós, né? O meirinho é aquele oficial de justiça, né? Antigamente chamava de meirinho, né? Ficava ali nos tribunais, né? Então a morte é esse meirinho, né? Esse oficial de justiça celeste, né? Que vai, né, chegar para todos, né? Então talvez aí, né, uma das poucas certezas, né, que a gente tem nessa vida é de que a gente vai morrer, né? Mas morrer no sentido né, de portal, né? A gente vai deixar, né, um lugar e ir para outro, né? A gente vai, né, deixar um corpo para trás e daí esse corpo ele vai, né, seguir o seu caminho aí, com relação às energias, né? Voltar ali para a natureza. Né? E se a gente for ver bem, ia ser tudo muito bonito, né? Porque a gente não morre mesmo, né? A vida ela continua. Então a gente tem um corpo que é uma ferramenta, né? Como a gente havia comentado ali atrás, né? Então uma ferramenta que deve ser bem utilizada, né? Que ela deve ser, né, direcionada para aquilo que é bom, né? Para aquilo que é útil. Então essa é uma boa, assim, reflexão que a gente pode fazer com relação ao nosso corpo também, né? Como uma ferramenta assim bem dita, né? Valorosa realmente. E fora a oportunidade, né? A oportunidade do tempo e do espaço, né? Que a gente acaba se utilizando para poder estar desenvolvendo tudo isso que o Emmanuel colocou aqui para gente, né? Bom, e ele, né, finaliza, né? Recorda que os mordomos da fortuna material, né, tanto quanto as vítimas da carência dos recursos terrestres, sábios e ignorantes, sãos e doentes, felizes e infelizes, comparecerão ao acerto da justiça indefectível. E guarda contigo a certeza de que a única flagelação irremediável é aquela, né, do tempo inútil, né, na caminhada humana, porque afetos e haveres, oportunidades e valores, lições e talentos voltam, de algum modo, às nossas mãos, através das reencarnações incessantes. Mas a hora perdida é um dom de Deus, né, que não mais voltará. Né? Então é isso que ele está falando, né, do tempo, da oportunidade, que então, né, tudo vai voltar, né, tudo volta, essas questões aqui que ele coloca, né, a questão né, dos afetos e haveres, das oportunidades e valores, das lições e dos talentos, né, acaba voltando aí com o tempo, né? Mas o tempo perdido, né, o tempo não utilizado, ele perdeu-se mesmo, né? Tem um outro texto do Emmanuel, né, que chama Sementeiras e Ceifas, que está no Vinha de Luz, no capítulo 53, ele fala um pouco disso, né? Bem no início do texto, né? Ele fala assim, né? Plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos, né, estão cultivando o joio da imprevidência, né?
Então é necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Né? Então, ou seja, ele fala que até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. Né? Então, às vezes a gente acha assim que não fazer algo, né, não estar realizando algo, né, eu não estou, né, fazendo nada de ruim, nada de mal, né, muito pelo contrário, né, você está, né, cultivando o joio da imprevidência, né, você não está realizando, né, é também um plantio, né, isso que a Mara está colocando aqui para gente. Então, assim, se a todo segundo eu estou plantando, né, eu estou semeando, então eu tenho que pensar naquilo que eu estou semeando, né, a cada momento. Então às vezes a gente acha, né, que não está fazendo nada, que não está contribuindo com nada, mas você está contribuindo, né? Então, ele colocou aqui pra gente, né? Até os inativos e ociosos estão cultivando, né, o joio da imprevidência. Né? Então é essa a mensagem, né, principal do Emmanuel, né, da gente realmente aproveitar, né, esse tempo, essas oportunidades, né, que são concedidas, ter essa noção, né, das dificuldades, das dores, né, que são ofertas mesmo, que vêm do alto, e daí eu consigo, né, lidar, né, com essas situações, né, com um pouco mais de fé e esperança, né, com um pouco menos de revolta também. E isso a gente vai trabalhando com o tempo. Né? Então, assim, não é de uma hora para outra que eu vou realmente enxergar tudo isso. Né? Então, essa questão da cegueira, né, que a gente comentou. Né? Então, a gente vai melhorando a nossa visão ao longo da jornada, né, ao longo da caminhada. Mas é necessário um certo esforço também, né, para que a gente consiga ver. Né? Se tem alguma coisa, né, tampando a minha visão, que eu vou lá e tire, né? Que eu vou lá e promovo essa melhoria também, né? Não fico esperando, né, que as coisas aconteçam. Né? Então eu vou, né, buscando, né, o entendimento, né, o estudo, as reflexões. Isso é uma forma da gente, né, descerrar esses véus aí que estão cobrindo, né, os nossos olhos e nos impedindo né, de ver aquilo que é essencial, né, em nossas vidas. Né? Então, por isso que é importante a gente estudar, a gente ler, a gente, né, buscar o conhecimento, porque isso vai clareando, né, isso vai ampliando, né, a nossa visão e a nossa capacidade de reconhecer, de interpretar. Né? E daí as nossas escolhas elas vão se tornando melhores, então é sempre né, um ciclo virtuoso aí que a gente vai, né, promovendo em nossas vidas. Bom, então é isso, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, que Jesus abençoe cada lar aí e muita paz.